Vamos lá. Vou me apresentar. Eu sou Fátima Duran, sou diretora da CRONS, que é o Centro de Desenvolvimento de Habilidades Corporativas da Unifax, está vinculada ao NERI, e hoje vou estar ministrando essa palestra com o professor Henrique, tá bom? Que está no primeiro dia, né, da Semana do Internacionalista, e essa palestra é sobre a globalização e os novos acordos ou desacordos comerciais em 2020. E agora eu vou apresentar um pouquinho do nosso palestrante, que é o professor do curso de Relações Internacionais, inclusive é o meu professor, e acredito que algumas pessoas que estão aqui são alunos e alunas do professor Henrique também, tá bom? Ele é mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Ele é pesquisador nas áreas de comércio internacional, política internacional e economia política internacional. E atualmente ele também coordena o grupo de iniciação científica de comércio, estrutura e logística internacional na Unifax. E aí eu vou passar a palavra logo para o professor Henrique. Já perdemos aí 15 minutos. E peço desculpa mais uma vez, mas aqui estamos. Tranquilo. Fátima, obrigado pela introdução, pela apresentação. Uma aluna, né, bastante dedicada, brilhante, como você. É uma honra estar aqui, tá? Com vocês, com Amanda, né? Com o Diego, com o Guilherme Paim, João Lucas, Carolina, o pessoal do NERI, do Núcleo de Economia e Relações Internacionais. Também poder contar com a presença aí de professora Rafaela, também, que eu estou vendo que está na audiência aí, e que teve uma palestra de abertura, né, agora da quarta edição da Semana Internacionalista, nesse projeto aí que a gente vem participando há um bom tempo, e conseguindo finalmente consolidar um curso brilhante que, né, obviamente, conta sempre com a presença de vocês, né, vocês, alunos e alunas, são fundamentais ao longo desse processo, né, de construção desse curso tão interessante, e que mostra, né, através da Semana Internacionalista, através das ações do NERI, da WR, sob coordenação do professor Murilo, que está aí também, do NUNCEF, sob coordenação do professor Moisés, né, tudo isso, e também as participações na iniciação científica, a gente vê que é um corpo de alunos, um corpo discente, bastante engajado, e isso nos dá muita realização e gratificação por estar inserido, por ter, né, participado de um processo de consolidação de um curso como esse. E, obviamente, também, como a professora Rafaela falou na abertura, a gente deve agradecer muito à professora Laura, né, que também contribuiu muito com essa construção desse curso, e o professor Christian também, Tirelli, que também participou ativamente e foi um dos idealizadores desse curso. E a coordenação agora está indo super smooth, né, super suave, super tranquila com a professora Rafaela, com a grande capacidade que ela tem para gerir. Eu acho que não teria nome melhor para ser coordenadora desse curso e lidar também com tanta... é uma capacidade que a Rafaela tem de equilibrar, né, essa questão da gerência e também, né, do lado humano, né, afetuoso e afetivo, que é muito importante para a gente. Né? Afinal de contas, a gente não é nós não somos robôs, não somos máquina, e a Rafaela tem essa capacidade aí. E professor Felipe, brilhante, né, nas articulações e nessa capacidade de instigar e treinar vocês para uma liderança ativa, altiva e proativa também, né, como esses adjetivos de política externa que criam, colocam vocês assim nesse brilhantismo que está tendo, que está acontecendo, tá? Então, assim, com muita gratificação, e desculpa se eu gastei muito tempo nessa rasgação de seda aí. Gostaria também de saudar, certo, algumas pessoas aqui, que é o pessoal da iniciação científica, certo? Que eu vi que está aqui, que eu vi que Clara Lapa entrou aí, né, isso, eu vi também o professor Murilo, que faz lá parte também das discussões, e muito do que a gente discute vai estar aqui, o professor Murilo está aí também, é um prazer poder contar com a presença dele, e obviamente com as provocações que ele pode, né, trazer e contribuir para esse debate aqui. Além de, claro, eu acho que Gabriela, não sei se Gabriela está aqui, claro, né, está aqui também, Gabi, orientando a iniciação científica há muito tempo,
Também, deixa eu ver se Paulo Vitor está aqui, já faço logo minha chamada da iniciação científica. Paulo, deixa eu ver se ele está aqui, coisa rápida, não, Paulo ainda não chegou, mas temos outros presentes aí, né, da Carolina está aqui, Carol, não é isso? Então, o pessoal está aí firme e forte, tá bom? De qualquer forma, né, espero que essa gravação, que essa discussãozinha que a gente vai ter aqui, rápida, fique gravada para poder distribuir o pessoal de Economia Política Internacional, né, Fátima? Afinal de contas, muito que a gente vai discutir aqui hoje tem a ver com a disciplina de Economia Política Internacional, bem como também com a disciplina de Fundamentos do Comércio Internacional. Eu vou tentar ser mais, assim, objetivo, vou tentar ser mais breve e mais, deixa eu ver aqui, mais simples, porque, sei lá, eu costumo ser em sala, né? E eu gostaria, inclusive, de alertar vocês e de colocar vocês um conselho, uma sugestão de palestra que vai seguir no caminho da minha e que vem lá da discussão também do grupo de iniciação científica de comércio internacional, que é aqui o professor Moisés vai estar como intermediador, que é com o Cavalho, né? Professor lá dos Estados Unidos, que vai falar sobre acordos bilaterais e que tem uma conexão muito forte com tudo isso aqui que a gente está discutindo, certo? Então, né, vamos deixar de brincadeira e vamos para essa discussão. Né? Eu não estou com status de apresentador, eu tenho essa possibilidade de ficar como status de apresentador para eu poder apresentar aqui alguns slides, alguns infográficos, algumas coisas assim nesse sentido. Se puder, eu vou... Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, agora vou compartilhar aqui a minha tela. E a gente vai falar sobre globalização e acordos ou desacordos internacionais, né, em 2020. Mas antes disso, né, e seguindo assim, uma tradição acadêmica e conceitual, uma tradição acadêmica de professor e tal, eu vou trazer aqui um autor que a gente está lendo lá com o pessoal de iniciação científica e com os demais professores que compõem o nosso grupo de estudo, né? Eu vou trazer uma citação, né, de um dos autores aí clássicos, eu acho, né, professor Rafael pode me dizer se já são clássicos, se já é um clássico ainda, já das relações internacionais, mas eu acredito que o professor Murilo concorde comigo, né, mas que colocam dentro de uma perspectiva liberal, mas não tem problema, a gente abre com liberalismo e depois a gente traz algumas críticas importantes. Mas eu já, né, dou aqui minhas boas-vindas ao debate com vocês, trazendo o Keohane e o Nye, né, o Keohane e o Nye, que são aqueles que conceituam a ideia de interdependência e que está tão criticada a questão da interdependência, né, a questão dessa integração, dessa ideia de globalização, é algo que está sendo aí colocado em voga. Será que a globalização, será que a interdependência, será que a integração econômica, a integração produtiva, ela vai reagir a esses embates, a esse Covid, né, a questão pandêmica, que, na verdade, mais, né, catalisa uma tendência que já estava, né, vindo no mundo, né, que ficou claro e que vai ser assunto do nosso papo hoje ainda também, que é a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né, e isso tem muito a ver com a questão da balança de poder, que sai de uma perspectiva de uma unipolaridade predominante ali dos Estados Unidos durante os anos 90 e passa talvez a se constituir uma pluralidade ou então uma bipolaridade, há quem diga de uma nova versão, né, de uma guerra fria, né, no caso, que seria entre China e Estados Unidos, frente ainda, inclusive, a uma perspectiva de uma pluralidade, né, já presente ali com a própria questão da União Europeia, né, essa distribuição, né, dentro da balança de poder. Bem, isso é um tema muito interessante, que a gente vai discutir, vou trazer alguns dados, vou fazer uma contextualização histórica bem breve, não quero me demorar muito, são 3h23, mas, né, é importante a gente trazer o conceito do que a gente chama, né, de globalização, do que a gente chama, né, de globalismo. Globalismo é um termo tão em voga, né, que a gente falou lá no grupo, o professor Murilo, o professor André Coelho, os alunos presentes também. Né, globalismo é um termo tão em voga hoje, principalmente, né, o nosso ministro das Relações Exteriores, o
Ernesto Araújo fala tanto sobre essa questão, né, de globalismo, né, de globalismo. Só que globalização, na verdade, é mais um estado, né, mas ele tem uma característica mais determinística, né, a globalização. A globalização é como se fosse a característica de um fato histórico, Já o globalismo, né, é um estado que a gente está vendo nessa definição, né, que o Keohane e o Nye, que são autores tradicionais de relações internacionais, esse assunto tem tudo a ver, né, com essa ideia dos 75 anos da ONU e por aí vai, que eles definem globalismo como um estado, né, um status do mundo envolvendo redes de interdependência em distâncias multicontinentais. Isso daí é muito importante a gente compreender. Redes de interdependência com distâncias, em distâncias multicontinentais. A gente não está falando de uma relação regional da Europa. A gente não está falando de uma relação entre a Europa e Estados Unidos, quer dizer, da Europa só, então só da Ásia. A gente está falando, né, de distâncias multicontinentais. Né? E próximo a isso, né, e com isso a gente tem esses fluxos e essas influências de capital, né, de fluxo de capital, de bens, de informações, ideias, pessoas e forças, bem como também aspectos ambientais e biológicos de relevância, de grande relevância, né? de substância de relevância. Nesse sentido, é bem interessante que ele fala como as chuvas ácidas e as questões patogênicas, ou seja, doenças, né? Esse é um texto escrito em 2012, e obviamente que ele já tinha experimentado algumas epidemias asiáticas e já estava um pouco essa questão dessa preocupação, mas observe que quando o Keohane e o Nye trazem esse conceito de globalismo, dessa ideia de uma conexão em redes constituída por várias dimensões, econômica, política, na área de defesa, né, na área de ambiental, também essa questão que aqui a gente vive hoje, ela está presente aí, né, já desde então, essa preocupação com a questão das pandemias. Inclusive, para quem for ler, né, o livro, é da onde eu estou extraindo, que é do capítulo 10 do livro do Keohane do Nye, que é Poder, né, Interdependência Complexa, vocês já podem ver ele falando da demora que algumas pandemias ou epidemias tiveram no mundo, e como que as epidemias mais antigas chegaram a demorar séculos, até um milênio, para depois, né, a gente chegar a um nível tão rápido para uma doença se alastrar. Né? E é dentro dessa perspectiva que a gente vai tentar entender o que a gente está chamando de globalização. O que significa esse estado, essa constatação de uma interconexão multicontinental, de distâncias multicontinentais, né, em que o tráfego de informações, o tráfego de dados, ele se torna basicamente simultâneo de um dia para o outro. Já tive esse papo com o pessoal de Fundamentos do Comércio Internacional, coincidentemente, né, o dia da aula a gente bateu um papo mais ou menos nesse sentido, né, mas a ideia de globalização e dessa integração intercontinental não é um fato histórico necessariamente inédito e somente presente né, na atualidade. O que a gente tem, mas obviamente que a gente tem hoje, um maior adensamento de redes e de interdependência, né, de uma internacionalização de uma cadeia produtiva e por aí vai, algo já inicia com essa lógica que a gente vê, né, o presidente Xi Jinping falando, né, já na conferência do Partido Comunista, se eu não me engano, em 2016 ou 2015, em que ele já traz a ideia da criação do One Belt, One Road, que é meio que um resgate, uma revitalização da ideia da rota e da famosa rota da seda, que é isso que vocês estão vendo aí na apresentação.
eu não vou parar muito tempo para a gente discutir fatos históricos sobre isso, que não é necessariamente o objetivo desse papo da gente hoje, mas é para a gente compreender, em termos de espaço e em termos de tempo, o que significou esse processo, né, multicontinental, esse processo de interdependência, esse processo de integração. Porque nem tudo que necessariamente é interconectado, é integrado, é interdependente. A China mesmo é um país que tem uma vulnerabilidade, ou seja, consegue responder às sensibilidades, sua sensibilidade é um pouco menor, mas também a sua vulnerabilidade é um pouco menor também em relação ao mundo, porque ela consegue responder de uma forma mais assertiva às questões do globo. A Europa em si, talvez eu diria, que seria o país mais refém dentro desse contexto dessa interdependência. E a gente vai ver, quando eu falar sobre os acordos e os acordos internacionais, como que a Europa, em termos diplomáticos, ela está tentando se salvar desse processo de interdependência e da tentativa, inclusive, de alguns países em reverter esse processo de interdependência, de integração econômica, que quando você coloca um processo de integração econômica, significa que você vai depender de fornecedores dentro de uma cadeia produtiva. Ou você vai depender de mercados. A gente pode até falar que a China, ela é um país com baixa vulnerabilidade, mas ela tem aspectos assim sensíveis de interdependência, que é justamente o acesso a alimentos. A China precisa matar sua população, precisa matar a fome da sua população, né, de 1,7 bilhões de habitantes, e parceiros estratégicos como os Estados Unidos, quer dizer, como o Brasil nesse aspecto, se torna, assim, né, fundamental. Né, se torna, assim, fundamental. Não é à toa, né, a declaração de Bolsonaro em relação à questão, né, da importância da produção de alimentos, do agribusiness, né, para o Brasil, certo? Então, o assunto ele se torna bem complexo nesse sentido. E aí a gente está a Rota da Seda, que agora está sendo rediscutida, olha aí, né? E essa Rota da Seda, ela permitiu uma cadeia, uma rede de fluxo comercial, o comércio que é o que sai na frente para gerar esse processo, né, de integração, esse processo de conexão, diríamos assim mais precisamente, de conexão entre continentes, entre povos, e é através do comércio em que existe, né, esse processo, esse fluxo, essa troca. Então, ao longo de toda essa rota, né, a gente vai falar de locais que, não à toa, são locais, né, de posições altamente estratégicas, né, locais geoestratégicos, como Alexandria, né, no Egito, né, a própria Calcutá, na Índia, Bagdá, no Iraque, né, Constantinopla, né, hoje Istambul, na Turquia, as regiões ali da Península Itálica, são regiões assim que foram, né, o Estreito de Málaga, a própria Baía do Cantão, que a gente vai ter Hong Kong ao norte, a gente vai ter a região do próprio, né, do Cantão ao sul, certo? A região, né, de Macau, que foi também colonizada por portugueses, e esse processo de navegação, né, permitiu essa troca de comércio. Os europeus, que eram bastante, diríamos assim, vamos usar uma palavra bem leve, rudes, para não dizer outro tipo de adjetivos, tiveram acesso aos mais sofisticados, a alimentos mais sofisticados, a um porcelanato, a uma tecelagem, decorrente da China, decorrente do Império Otomano, decorrente do mundo árabe. Desculpa, gente. Né? E foi através do comércio que a Europa teve isso. Só que com a famosa fechamento de Constantinopla, os europeus precisaram gerar essa circunnavegação. E um dos países que vai ter um protagonismo nessa perspectiva vai ser justamente Portugal, que também não só tem um protagonismo no empreendimento do além-mar, né, da expansão marítima, e por conta, né, da sua posição geoestratégica mais avançado no Oceano Atlântico, já que o Mediterrâneo estava fechado, estava dominado pelo Império Otomano, mas também por conta de um protagonismo em termos de uma centralização de Estado. Aí começa algo muito importante para a gente entender a globalização, que seria muito difícil de compreender a globalização sem a gente entender o processo de organização dos Estados, a centralização do poder
né, a centralização da soberania numa figura, né, uma modernização, uma organização nesse sentido, uma capacidade de tributação, uma capacidade de criação de regras e, como diz Weber, no monopólio da violência. Então, essa capacidade de organização de Estado associada a uma busca, né, de mercadores que tiveram seus empreendimentos prejudicados através do domínio do Império Otomano, essa associação promove, né, essa expansão marítima. É isso? É isso que a gente vê, é isso que discuta, né, nos livros de história, é isso que a gente discute, né, no nosso curso de Relações Internacionais, em termos de história das relações internacionais. Não história das relações internacionais, mas história do mundo moderno, né, todos esses aspectos, a gente vê isso. Então, o desenho da política, o desenho do Estado, e mais para além, essa questão do Estado, a ideia da associação entre a organização política e a ação empreendedora. Os Estados precisam desses empreendedores, desses mercadores, para ter recurso para ampliar a sua lista, para ampliar, né, o seu domínio, para garantir, ou então, pelo mínimo, garantir o seu domínio. Então, os Estados precisam dessa associação, certo? E as empresas, os empreendimentos marítimos precisam do Estado para garantir a segurança da navegação, para garantir, inclusive, a expropriação direta, seja através da, inclusive, a própria escravidão, que vai ser utilizada pelo mercantilismo, e que vai gerar uma força motriz e propulsora para o acesso a recursos, o acesso à terra, à conquista, né, para garantir a conquista, certo? Bem, né, dentro dessa perspectiva, dentro desse tensionamento, aí a gente vai ter, né, modificações, um ambiente de alta competitividade dentro da Europa, né, um ambiente de alta competitividade, vai provocar inovações políticas e inovações tecnológicas, inovações e também rupturas, né, na perspectiva moral e cultural, com a ascensão, a retomada, a ideia, né, do renascimento, que é provocado também muito por conta dessas indas e vidas comerciais e o resgate a algumas leituras e filosofias, né? E daí sim a gente tem, né, esse desprendimento de uma perspectiva centralizada numa católica, Pacto de Westfália, né, 1648, emancipação do Estado, uma ordem liberal começa a surgir, começa a tensionar, né, e profissionaliza no sentido de dar mais racionalidade em termos teleológicos de meios e fins na produção, na relação, na organização do Estado, na tributação, certo? E o setor privado busca produzir mais para ter mais excedente, porque o excedente vai ser confiscado pelo tributo, pelo Estado, certo? Então, o que a gente tem dentro desse movimento? A gente tem essa integração, né, mais ampla, através do imperialismo, né, presente aí durante o século XIX, né, e que esse imperialismo, essa tensão provocada por inovações tecnológicas, como o motor a vapor e depois o motor a combustão, gera uma capacidade produtiva, porque a tecnologia tem essa capacidade daquele link que a gente falou, né, que o Nye e o Kellheim falam, das redes e dos links e da densidade da rede, que é o que caracteriza, né, o excesso de links por nós, ou por indivíduos, ou por empresas, que fazem várias conexões, né, isso se deve a essa conectividade que o desenvolvimento tecnológico permite, seja pelos transportes, ou seja, pela questão das telecomunicações. Né? Então, a gente tem esse processo de industrialização, e o que isso significa, professor? Significa que, com a Revolução Industrial, essa corrida imperialista, né, a fonte de energia que era antes viva, que era antes animal, ela deixa de ser de animal e ela passa a ser inanimada, né? Passa a ser fóssil, certo? O que dá uma maior capacidade de produtividade, dá uma maior produtividade. E produtividade me permite eu ofertar mais, eu expandir a atividade produtiva, permite, inclusive, eu ter meios de locomoção que vão
gerar um estrangulamento, uma diminuição das frações de tempo em função do espaço, que é o que a gente fala que encurta o mundo, ou seja, traz mais densidade, traz mais simultaneidade às relações. Esse ambiente de disputa do imperialismo e por aí vai, nos levou a um movimento que a gente não quer repetir, nos levou a um movimento de um tensionamento, afinal de contas também dentro do tabuleiro, dentro da balança de poder, né? Se antes tinha uma certa unipolaridade britânica, passa a ter uma multipolaridade, né? Uma multipolaridade dentro de uma orientação unilateralista dos países, em que todo mundo achava que estava igual, e isso gerou o conflito que simbolizado entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, várias inovações tecnológicas também aconteceram, né? E caracterizou, assim, né, um mundo de disputa. A gente chegou ao ápice, chegou à possibilidade da criação de bombas atômicas que conseguiria, assim, destruir. O ser humano ficou tão preocupado na disputa geopolítica que ele conseguiu construir armas que destruiriam o mundo por inteiro. Né? Então, para a gente ter uma ideia do que é competitividade, né? Do que a ideia de dente por dente nos leva, né? A ideia do pressuposto anarquista, né? Realista. Né? O que ele nos leva? Nos levou a esse movimento do mundo pensar, né? Dos homens serem capazes de acabar com o próprio mundo porque estão em disputa. E daí que está a importância, né, de um ambiente multilateral, né, de uma ordem já multilateralista. Eu não estou falando de multipolar, vamos sempre entender a diferença entre multipolar e multilateral. Multilateral é uma ordem, uma perspectiva de uma política externa de se decidir. Multipolaridade tem a ver com a distribuição do poder dentro da balança, né, da balança de poder. Então é outra coisa. Então, assim, se buscou uma criação, né, já ensaiou-se essa criação com a Sociedade das Nações, e aí sim ela se efetivou com a questão da ONU, e mais do que com a criação de uma organização, um desenho mais consistente, com de fato um Conselho de Segurança, né, que paradoxalmente, quanto menos países, mais estabilidade dá, né, a gente tem uma visão que seria o contrário, mas Platão e Aristóteles já nos informam que não é tanto assim, né, você distribui muito poder, o excesso de democracia pode sim gerar uma certa né, anarquia. E, além disso, esse poder, né, de dissuasão, de dissuadir do armamento nuclear. Então, isso gerou cálculos para as potências para que elas não entrassem em conflito. Né, não entrassem em conflito direto. E aí o Guterres ontem falou, né, o secretário-geral da ONU, ontem ele falou que a gente, finalmente, em 75 anos, as grandes potências, elas não entram mais em conflito diretamente. As grandes potências, elas não entram em conflito diretamente. Mas elas entram em conflito por guerras por procuração, que a gente viu durante toda a Guerra Fria. Né? Elas incitam e elas intervêm, elas entram num processo de desestabilidade das coesões sociais alheias, mas isso nunca é explicitado, isso nunca é declarado, não é verdade? Mas o conflito direto, né, dentro da própria Europa ou das grandes potências entre si, a gente não vê mais isso acontecer, não é isso? Então, isso daí, esse ponto, né, essa característica do sistema de globalização, para o que a gente chama de globalização, essa ideia do multilateralismo, essa ideia da questão, né, do poder de dissuasão nuclear, isso teve um impacto importante para criar esse ambiente que a gente chama de globalização. Né? Um outro ponto aí vai ser né, esse desenvolvimento tecnológico, que a gente falou, do desenvolvimento tecnológico lá, que tira a capacidade, a força animal, né? A tração de um burro, de um cavalo, né? Para gerar um transporte, para gerar uma roda de moagem. Né? A gente tira isso e coloca máquinas que conseguem repetir o procedimento, a ação durante muito tempo, com a grande previsibilidade.
O grande lance da máquina é esse, né? Ela conseguir repetir, ela não quebrar a confiabilidade da máquina. Né? A gente vê isso acontecendo. E, ao mesmo tempo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai, e pós-Segunda Guerra Mundial, nesse momento aí já de um bipolarismo, de uma interdependência produtiva, né, que a esfera, o bloco capitalista, tenta construir um ambiente também, sai de uma proposta da Organização Internacional do Comércio, que é a proposta pós-Bretton Woods, e vai para uma proposta mais do Rich Club, que é o GATT. Né? E dentro dessa ideia do Rich Club, você tem um processo de maior interdependência e integração produtiva. Né? É os Estados Unidos investindo na Alemanha para gerar cadeias produtivas, no próprio Japão e tal, por aí vai. Isso gerou, ainda decorrente de muitos eventos, de muitas invenções, do período de entre guerras, mas para além disso, do próprio ambiente de competitividade industrial, produtivo, né, na época, gerou uma segunda perspectiva tecnológica. Obviamente que as etapas elas nunca são assim, começa uma, termina outra, começa uma, termina outra. Afinal de contas, tem países periféricos que ainda têm características produtivas ainda bem similares, inclusive à pré-primeira Revolução Industrial. Que essa segunda é a questão da robotização e da automatização. Você começa a entrar braços mecânicos que vão fazer o trabalho do homem. Porque, olha só, eu falei que a máquina chega a substituir a tração animal, a fonte de energia animada, né, animal, para uma fonte de energia inanimada. Mas quem opera ainda uma linha de produção ainda era um homem. Isso passa a mudar a partir do momento que, né, o Japão, a Alemanha, desenvolve o processo de robótica e de robotização. O que dá ainda mais previsibilidade e também mais especificidade, acuidade no processo produtivo. A produtividade ela se amplia e aí a máquina substitui o homem em trabalhos braçais. Aí sim, a máquina passa a substituir o homem em trabalhos braçais. E dentro desse processo de integração, de uma bipolarização, né, aí vem Bandung falando para o Rich Club, se não botar a gente na brincadeira, tem a União Soviética, que a gente pode se aproximar. Então, né, como reflexo, a Conferência de Bandung em 1955, o Rich Club começa a buscar, né, uma UNCTAD, se cria uma UNCTAD, né, United Nations Conference on Trade and Development, para justamente a gente poder inserir o que a gente chamaria de periferia, né? Isso vai se aproximando esses países periféricos, até a sacada de Kissinger, né, em fazer uma relação de proximidade com a China, para isolar geopoliticamente a Rússia. Então, o processo de globalização ele é marcado, não dissociado do Estado, não é dissociado do poder político, óbvio que não. O poder político é uma dimensão dessa globalização. E dentro disso, a gente tem um desenvolvimento também tecnológico. Né? E a consolidação de uma esfera multilateral, no sentido de um país que se constituía como unipolar, que era os Estados Unidos, que o professor Felipe até falou no início da apresentação da professora Rafaela, como que os Estados Unidos agora, ele destitui as próprias regras que ele cria, mas a gente fala muito sobre isso em EPI, né, Fátima? De como que o hegemon, né, aquele que cria a regra, ele é o primeiro a quebrar a regra que ele cria, porque é ele que se sente ameaçado por aqueles que estão o seguindo, né, que estão no catch-up, que estão o seguindo dentro daquela regra que ele empreendeu, que no caso aí seria uma ordem que o pessoal chama de liberal, mas eu prefiro chamar aqui de multilateral. E aí tem a OMC. Quem é que entra para a Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 94, Brasil fundador, né? Quem é que entra para a OMC em 2001? Nada mais, nada menos do que a China. E em paralelo a esse movimento, a gente tem um desenvolvimento de uma tecnologia que gera ainda mais a instantaneidade, né, do transferência de informações e dados. A gente não precisa esperar mais o correio, eu não preciso mais esperar o transporte físico de uma notícia, de uma informação. Eu agora tenho a tecnologia da informação. O que a tecnologia da informação afeta a globalização? Afeta porque a internet ela gera transnacionalidade de temas.
ela gera uma capacidade de transnacionalidade, né, da disseminação de informações, de fake news, de organizações políticas. E aí a gente tem a terceira, né, revolução, tem gente que já chama de 4, mas eu não sei como é que consegue distinguir uma das outras, mas aqui eu vejo, né, evidente, é que agora o que está sendo substituído é o homem no trabalho intelectual. O homem está... Essa tecnologia atual, ela substitui o homem não mais no trabalho somente braçal, mas também no trabalho intelectual, de construir uma peça jurídica. Se você pegar o juiz do Brasil, faz um algoritmo que não é também algo tão simples, precisa ainda do homem para construir os próprios algoritmos, né, no processo de programação, né, e que isso substitui e gera, né, mais uma vez, esse descompasso. E os países que estão na disputa para entrar ali, né, nesse coletivo, nesse clube bem restrito do bloco hegemônico, são os países que estão atentos para isso. Né? Não é à toa que a China, a Rússia, ambos, cada um indo por um perfil, por um caminho diferente. A Rússia indo mais pelo Deep Commerce, ou quer dizer, pela Deep Web, e a China não abre mão da Deep Web, mas também, né, vai num processo de desenvolvimento de tecnologia e de acesso a mercados. Então, dentro desse processo, a gente, né, vai ter esse movimento aí, uma conexão. E o que é o mais interessante é que essa conexão da globalização, e a globalização não é algo que todos ganham, é muito importante a gente dizer isso. Os países podem estar mais interconectados, interdependentes, mas não é algo em que todos ganham, e a gente vê uma intensificação na relação justamente na Rota da Seda. O que vai ter de expansão dentro dessas conexões, isso aqui são linhas marítimas de navegação, né? Eu não escolho linhas marítimas porque é somente meu objeto de estudo e porque eu gosto. Não. O transporte marítimo é o principal dentro das relações comerciais. Porque os Estados Unidos, os países assim mais da Commonwealth, né, o Canadá, a Austrália, eles na verdade são uma extensão, né, de uma perspectiva, né, ou seja, os Estados Unidos seriam uma aprimoração, um aprimoramento de uma lógica, né, europeia. Né? Então, mas o que a gente vê é essa intensificação ainda, né, dessa Rota da Seda, retomando. Então, o que a China, a ascensão chinesa, ela não é nenhuma novidade para o mundo. Né? Essa ascensão chinesa ela não é novidade para o mundo. Aqui já são dados de 2007 mostrando o quanto que a Europa tinha de protagonismo nessas relações comerciais, né? Um comércio muito mais fechado, intra-europeu, e para a gente entender o porquê que a Europa está tão preocupada com essa interdependência. Né? Veja que ela estava, né, no centro. Hoje a gente tem a China como muito mais assim, um fornecedor, e isso vai ficar claro aqui, né, nesse ranking aqui que eu falei até com o pessoal de Fundamentos do Comércio Internacional, no ranking dos portos mais movimentados do mundo. Né? Aqui são de 20 portos, 9 são chineses, né? Alguns aí de Singapura, Coreia do Sul, né? E Estados Unidos, Europa, poucos portos já, né? Em comparação com a dimensão, para a gente compreender a dimensão do comércio asiático, né? Da participação da China. Então, por exemplo, ela está com 40%, né, dos 50 portos de container do mundo. Isso aqui são dados de 2016, tá bom? Sendo que em 2006, somente 3 portos estavam localizados na China. Né? Então, observem, né, o tamanho que essa economia ela passa a ter. E o grande movimento da Rota da Seda, que isso é bem interessante, obviamente que tirando os Estados Unidos dessa brincadeira, mas o grande movimento da Rota da Seda, ele está aqui forte e vigorante, né? Ele está aqui forte e vigorante, né? Mais uma vez passando pelo Mar Vermelho, né? Passando pelo Golfo Pérsico, né? Passando pelo Mediterrâneo, passando pela região, né, da Indochina e tal. Então, né, ainda, né, essa questão da rota presente.
como eu falei para vocês, essa questão da simultaneidade das informações, as redes de telecomunicação, de informática, a questão do e-commerce, a expansão que o e-commerce tem, isso daí é uma tendência pré-Covid, é uma tendência antes do Covid, certo? E que o Covid, né, que a pandemia gerou uma exacerbação dessa forma de gerar de relações comerciais. Professor, quais são as consequências que isso traz para a globalização? Isso intensificou a globalização a um ponto que colocou a China, né, como grande centro fornecedor do comércio. Né? E isso vai ficar bem evidente quando eu mostrar para vocês, deixa eu ver se é esse aqui o infográficozinho rapidinho que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu ver se meu computador ajuda. Só um minutinho. Observem olha só esse gráfico, né? Vamos, tá dando para enxergar aí, pessoal, o gráfico? Eu vou tentar ser o mais breve possível para eu não. Tá dando para entender? Tá dando para enxergar? Pronto. Eu vou tentar expandir essa apresentação. Aqui eu vou tentar expandir ela aqui, só para. Eu achei esse gráfico bem interessante, para a gente poder compreender o atual contexto. Isso aqui, olha só. O que está de azul. São os principais parceiros dos Estados Unidos, e o que está de vermelho são os principais parceiros da China, certo? Se ficar mais entre o azul e o vermelho, que seria algo mais próximo do rosa ou do lilás, significa que são países mais neutros nessas relações comercial. A gente está partindo dos anos 80, né? A gente está partindo aí dos anos 80. Tá? Vamos ver o que acontece ao longo disso. O que está de cinza significa que não tem informação. Né? O que está de cinza. Ele vai de 80 até os anos 2018. Vamos ver o que acontece. Olha só, aí está falando de 88, 89, unipolaridade dos Estados Unidos, 90 ainda, né? E a China começa, principalmente os países mais próximos à China. Aí a gente ali já tem a região da Mongólia, a Rússia já se torna um parceiro já em 2000, depois que a China entra na Organização Mundial do Comércio, o mundo fica de fato, né, vermelho, né? O mundo, ele de fato fica vermelho. Eu acho impressionante esse gráfico. Então a China ela entra aqui, em 2001, para vocês verem como é a importância também do ambiente, né, regulatório. Então a China, porque deu previsibilidade, né? O ambiente regulatório dá previsibilidade. Eu posso comercializar com aquele país porque ele minimamente ele está sobre essas regras. Né? E não é à toa que os Estados Unidos dá apoio, quer dizer, a China está dando tanto apoio ao multilateralismo. Aí a gente bota aqui em 2000, né, que a gente tem um mundo assim, já mais azul, e olha só como isso se altera. Né? Como ele vai, de fato, se tornando mais presente, né, ao ponto de, basicamente, a África ser dominada pelo mercado chinês. Os Estados Unidos, o Brasil ganha, né, a China começa a ganhar. A China hoje é 28% das exportações brasileiras vão para a China. Né, e quase 20% das importações são oriundas da China. Basicamente, a Ásia toda vinculada à China, até mesmo o Japão, embora seja mais neutro. Né? E o que fica mais limitado aos Estados Unidos, é legal ver aqui a Venezuela bem azulzinha, né, ainda. Mas o que fica, né, limitado, com exceção aqui de Cuba, né, o que fica limitado aos Estados Unidos é basicamente sua zona primária ali de influência ainda dentro da América Central, alguma coisa da América do Sul, na parte mais caribenha, né, e a Europa, por conta de uma interdependência da cadeia produtiva mesmo, de alta tecnologia e também do complexo industrial militar. Parceiros da OTAN e por aí vai. Né? Então, assim, esse daí é um elemento que faz a gente compreender, né, o que gera a guerra comercial. Né? É o que faz a gente compreender o que gera essa guerra comercial. E a guerra comercial é uma evidência de uma tomada, né, de uma retomada de um protecionismo, que são características que acontecem
quando, de fato, um país hegemônico ele se sente ameaçado por um outro país. E aí ele não consegue mais sustentar, né, aquela ordem que ele antes defendia. Porque aquela ordem, aquela é regra daquela ordem mais multilateral e tal, ela está ameaçando, e a gente viu isso em termos concretos, o mapa ali é uma evidência forte para isso. Então, o que acontece em 2008? Né? O que significa essas cores aqui, professor? Essas cores, Henrique, significa que é o percentual a média de tarifas aplicadas por um país. Então, observe, olhe só o tamanho, o tanto de tarifa que a China impôs aos Estados Unidos, né, a partir do momento que os Estados Unidos começa a gerar as barreiras, né, em relação à China, né, começando, inclusive, né, sobre painéis solares e equipamentos eletrônicos, né, como máquinas de lavar, essas coisas, né, que a China importa, que os Estados Unidos depende da importação da China. Depois, os Estados Unidos vai para a questão e aumenta a tributação, né, para a questão um pouco mais do que 5%, em alumínio. Eu não vou ficar falando aqui da timeline toda, depois eu posso passar essas referências para vocês, esses links para vocês, darem uma testada, com certeza lá no pessoal de Fundamentos de Comércio Internacional, de Economia Política Internacional, vou passar. E aqui vocês podem observar como vai tendo, né, o tensionamento, né, e o desgaste, né, e a escalada dos gravames, né, das tarifas de importação recíproca entre os países. Inclusive, semana passada, saiu um relatório da Organização Mundial do Comércio, basicamente foi a cereja do bolo que o Azevedo deixou lá, né, que é o diretor geral das Organização Mundial do Comércio, que identificando que os Estados Unidos ele rompeu com regras mesmo, né, da Organização Mundial do Comércio ao colocar essas tarifas, né, na China. Então, essas aqui são as tarifas em que a China implementa e depois ela começa a excluir, chegando assim à fase 1, né, do acordo, do pacto entre, né, entre os dois países, que foi assinado agora em janeiro de 2020. Então, né, chegando ao ponto assim, dos acordos, e aí o que a gente vê do processo de globalização? Existem custos, né, significativos para um processo de renacionalização da cadeia produtiva. A gente viu aqui o peso, né, que a China tomou dentro das relações comerciais entre os países, e agora a gente pode falar dos eixos de desacordo. Um dos principais eixos de desacordo, ou acordo, no caso hoje mais de desacordo, é a questão da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos vêm esvaziando, né, o multilateralismo, e dentro desse esvaziamento, a Organização Mundial do Comércio, obviamente, que é um dos principais alvos, né, que foi justamente quando a China ganha espaço, e a gente viu ali como o globo se torna, né, vermelho, né, por conta dessa ascensão chinesa como grande fornecedor de manufaturas. E essa questão dessa ascensão chinesa, ela tem uma peculiaridade bem interessante, que a China, quando ela se torna o centro fornecedor de manufaturas, né, ela toma o espaço dos Estados Unidos e da Europa, né, mesmo sendo através de investimentos externos diretos, né, ali com a questão da revolução produtiva de Deng Xiaoping, né, na década de 70, com as zonas econômicas exclusivas, e isso só vai reverberar depois da Organização Mundial do Comércio, depois de uma instabilidade de um ambiente multilateral e regulamentado. O que acontece? A China ela mexe com os preços, porque ela vira, como eu falei com vocês lá, desde o começo desse processo de interdependência, né, e também de integração, mas mais do que integração em si, de interdependência, a China depende, né, de commodities, de minério e principalmente também de alimentos. Né? Então ela gerou uma demanda, né, estável, né, para os países periféricos que são os fornecedores desse produto. Isso evita as famosas que o Prebisch, que o Furtado, que os estruturalistas falavam, né, de crises cíclicas dos preços das commodities. Quando o preço das commodities baixava, porque os centros, né, Estados Unidos e a Europa, eles chegavam a um nível de saturação da compra das commodities, ou então chegava a níveis de estoque, né, de commodities, em que o preço baixava, porque já tinha muito em estoque, já tinha uma saturação no mercado, e isso gerava déficits comerciais
cíclicos e crônicos nas periferias. No Brasil, nos países da América do Sul, nos países asiáticos, inclusive em países africanos. Com a China, não. Com a China, não. Além do boom da commodity, ela mantém um padrão. Então, além disso, ela, pela ideia de economia de escala, ela vai começar a fornecer manufaturados, computadores e tal, com preço, inclusive, mais baixo do que anteriormente. Não é isso? E ainda isso atenua ainda mais essa crise que era crônica, né, dos preços e das balanças comerciais e que, consecutivamente, do balanço fiscal dos países periféricos. Aí o que a gente viu em 2008 a crise atingiu o centro. Isso foi um alerta para países do bloco hegemônico, né? E aí começou a vir esses questionamentos em relação à questão ambiental. A China vem respondendo bem, a professora Rafaela orientou Stephanie, que é da primeira turma de Relações Internacionais, que evidencia isso, de como a China conseguiu responder a essas interpelações e imposições, principalmente da Europa, em relação à questão ambiental. Né? E agora, como não tendo mais para onde ir, né, e essa queda, né, o poder aquisitivo do cidadão americano médio, do europeu médio, mas principalmente do americano, que deixa mais ao mercado a questão do acesso a salários, por aí vai, caiu, e aí é onde se fundamenta, né, o argumento nacionalista, populista, né, de Trump, e em alguma medida também até, né, de outros governos, como de Bolsonaro e por aí vai. Né? E aí vem essa onda nacionalista frente a essa ideia, porque estava perdendo postos de trabalho, porque as economias maduras já não tinham mais capacidade de expansão da atividade econômica. Né? Então, como eu falei, eu acho que num artigo que eu escrevi no semestre passado, não sei se todo mundo leu, lá para o Correio da Bahia, né? A pandemia, ela, na verdade, ela acirra e ela evidencia mais uma tendência de retração da atividade econômica, da atividade comercial. E isso vai se desdobrar, óbvio, que no mundo político. E aí a gente tem esses eixos que eu estou chamando aqui de acordos ou desacordos. Né? Eu colocaria mesmo a Organização Mundial do Comércio como um desacordo. Por que a Organização Mundial do Comércio é um desacordo? Porque está tendo esvaziamento. O Trump não está renovando as indicações dos juízes do sistema de solução de controvérsias. Está lá, em vacância, e está travado. Está travado o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Né? Aí o que você vai ver? Dentro desses acordos, desses eixos de acordos e desacordos, a gente vai ver aqui, né? A União Europeia, principalmente pela figura da Angela Merkel, tentando, né, gerar um equilíbrio na relação chinesa, uma aproximação, né, mas também sempre, né, tensionando em relação aos excessos da China nessa disputa, mais do que comercial, mas também na questão da guerra tecnológica. E a guerra tecnológica hoje, e aquele papo todo que eu fiz histórico para vocês, é justamente mostrar essa associação entre Estado e atividade privada. Observem que a Microsoft virou basicamente uma agência de monitoramento de hackeamento nos Estados Unidos. Uma empresa privada. O que os Estados Unidos exige da Oracle, né, uma das principais empresas na área de script, o pessoal que é da área aí, que é Ronaldo, João Lucas, que entende, pode falar um pouquinho melhor sobre isso aí no debate, que eu quero fazer ainda, se der tempo. Né, a União Europeia também, né, empesando e querendo e questionando esses elementos. Né. Esqueci de colocar aqui, mas também vai ter a União Europeia e a Rússia, né, no começo do ano, fazendo um acordo em relação ao fornecimento de gás natural, né, antes do assassinato do Soleimani. A União Europeia e o Mercosul, a gente viu ontem, saiu a notícia que a União Europeia ela vai fazer uma estratégia, igual como ela fez com o Vietnã e com Singapura, de fragmentar o acordo. Porque o acordo União Europeia e Mercosul mexe com direitos humanos e tal, o que levaria à necessidade de ratificação dos países membros, né, da União Europeia. O que traria mais custos para a negociação e para fechar o acordo. Então, aí a União Europeia ela tem uma estratégia de quebrar isso e transformar somente em acordos comerciais. Então, assim, seria um acordo comercial básico, né? E aí a agenda ia mais avançar de uma forma mais rápida. Foi o que fez com o Vietnã, foi o que fez com Singapura. Né?
A União Europeia, Reino Unido e o Japão, o Reino Unido que inclusive está tendo problemas, né, em atender alguns elementos do Brexit, fez aí uma relação, né, um acordo com o Japão, né, Shinzo Abe sai, entra Suga e, né, vem dentro dessa perspectiva, né, de um acordo aí dentro desse eixo mais conservador, né, e o Japão, inclusive, né, também está restabelecendo suas zonas econômicas exclusivas. O Japão, que é um país muito fechado para investimento estrangeiro, está aí, né, utilizando-se, né, de uma forma, talvez, para anteparar, para ser um anteparo a essa hegemonia estadunidense, sem necessariamente, essa ascensão chinesa, sem necessariamente tensionar através de uma guerra comercial, tal como, né, os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos faz isso porque pode, né, porque pode. A Europa ela vai também por esse caminho, né, de tentar gerar vias alternativas a essa interdependência, essa integração chinesa. E o tratado aí, que a Carol vai estudar também, que é o USMCA, né, como uma repaginada, né, os Estados Unidos aí revisando, né, os Estados Unidos num processo de revisão de acordos, o que mostra uma tendência bem unilateral dos Estados Unidos. E aí ele sai do NAFTA, né, com críticas em relação a questões de investimento externo direto, de perdas de postos de trabalho, uma coisa assim bem dentro da perspectiva de agenda política interna mesmo, doméstica dos Estados Unidos, e constrói o USMCA, que é uma repaginada nos acordos, principalmente dessa questão de investimentos externos diretos, de cadeia produtiva, para, numa perspectiva dos Estados Unidos, de reintegrar e de renacionalizar a sua cadeia produtiva. E aqui é uma declaração que eu acho que ficou muito grande para vocês, mas é uma declaração que o próprio Kyohen e o Nai citaram, que eu fiz lá com o pessoal da iniciação científica, e eu achei essa declaração do Nai, já para finalizar, que ele usa o Keynes para exemplificar, quando o Keynes descreve, né, um inglês que tinha uma certa facilidade para comprar produtos por telefone antes, né, da Primeira Guerra Mundial, em ainda um ambiente, né, de um imperialismo, né, e que o Keynes fala isso em 1919. Ele fala isso depois da Primeira Guerra. E que ele fala, nunca, né, um inglês médio, um cidadão britânico, iria achar tão difícil, tão complicado essa questão, né, iria imaginar que iria ter essa ruptura, essa drástica ruptura de uma ordem, né, de um movimento, né, de conflito direto. A gente vive dentro de um contexto muito diferente, né, da Primeira Guerra Mundial, mas a gente também está tendo algumas similaridades, né? Esse processo de tensionamento, de catch-up, tentando assumir a posição de países dentro de um bloco hegemônico, a questão, né, de uma redução dessa unipolaridade, de uma multipolaridade, né, a retomada do nacionalismo, a retomada, né, da questão do protecionismo. E aí o que acontece, né? Acontece que o liberalismo ele tem limites. O liberalismo ele tem limites, né? Tentando manter aqui meu roteiro, ele tem limites, né? E o limite do liberalismo, né, acontece quando o tensionamento entre as potências se acirra, para a gente entender que a explicação, né, não vai no mundo somente das trocas, da integração econômica, e sim, né, esse tensionamento, né, na relação cooperativa e relação competitiva, que é o que define muito o ser humano, né? E dentro dessa ideia de cooperação, de conflito, a gente vê esse limite do liberalismo, né, suplantado numa perspectiva de que acha que as relações econômicas vai dar estabilidade e tal. Por quê? O que tem por trás é a latência do conflito, é a busca dos Estados em constante movimento de preparação para o conflito. Né? Obviamente que é sempre importante quando um país, né, assume uma posição de liderança para se reduzir o tensionamento, para se construir uma multipolaridade, né, mas o que a gente está enxergando, né, quem está tentando, por essa lista de eixos de acordo e desacordos que eu estou trazendo aqui, de uma forma que não foi proposital, mas a gente vê o PowerPoint ele mudou, não é eu, não, é a União Europeia, era para ser o a gente vê o esforço, né, da Europa, que está no meio desse fogo cruzado aí entre a China e os Estados Unidos, né, em tentar minimamente
né, garantir essa multilateralidade, né, garantir ainda muita integração econômica, uma interdependência, né, econômica e produtiva entre as nações. Eu acho que é o continente que mais está se esforçando para isso, mas, né, tem sérios problemas, né, para lograr esse objetivo. Pessoal, me desculpa se eu me estendi muito na fala. Eu acho que o que eu tenho para finalizar é isso, né? Que a gente tem similaridades com esses períodos pré-conflito, mas a gente também não tem como. A gente tem diferenças significativas, porque a gente chegou a um nível de integração, de interdependência econômica muito grande, que gera custos severos de rompimento. Né? A gente estava vendo aí, estava discutindo com o pessoal, com o Ronaldo, que está presente aí, essa questão da transferência da planta produtiva da Samsung, o quanto que é difícil para a Samsung tirar da China e colocar no Vietnã a planta produtiva, né? O quanto que é difícil, inclusive, para os Estados Unidos nacionalizar por completo a sua cadeia produtiva, esses processos de ruptura, né? O quanto que isso é complexo. O quanto que é difícil para a própria China, né, buscar nacionalizar sua produção, principalmente a questão alimentar, né, o quanto que ela depende, né, por exemplo, né, de um Brasil, inclusive também da própria Estados Unidos, né, para fornecer de alimento. Então, assim, a globalização, a interdependência, ela está aí, ela está presente, né, mas é possível uma reversão, né? Teve esse gráfico também bem interessante, que ele mostra as probabilidades de alguns eventos acontecerem. Esse aqui foi um gráfico que aconteceu no Fórum Econômico Mundial sobre a questão do Covid-19, e ele coloca algumas possibilidades, né, probabilidades de acontecer, no sentido de mais probabilidade, menor probabilidade, e o prolongamento da recessão global para eles é algo de 70%, a questão de quebras, né, de falências é o segundo elemento, né, a dificuldade da indústria voltar a se recuperar, o aumento do desemprego, né, restrição de viagens, são alguns elementos aqui que o Banco Mundial levantou pós essa questão que a gente pode colocar o Covid como um fato paradigmático para simbolizar, na verdade, um tensionamento, né, uma crise da própria globalização, né, dessa própria ordem multilateral, essa ordem liberal que se apresenta com limites, né, para a sua manutenção. Para a sua expansão, é clara, né, os limites. Para a manutenção, que está todo o questionamento, certo? Eu acho que eu termino por aqui. Não sei se eu fui claro, como é que foi a conversa aí. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para fazer, aí pode levantar a mão, pode falar ou pode escrever. Escrever também no chat. Aqui. Ronaldo. Boa tarde. Eu gostei, né, do que foi apresentado, principalmente nessa perspectiva dos desacordos, que é uma linha que eu venho acompanhando bastante, que é uma linha que eu concordo e inclusive gostaria de ver como que vai se desfechar semestre passado, na verdade, na disciplina do professor Felipe esqueci o nome da disciplina, enfim. Análise de conjuntura. Na disciplina de análise de conjuntura que a gente escreveu uns artigos, eu escrevi um artigo nessa perspectiva sobre essa questão do caminho reverso que está sendo feito por algumas, não só por alguns estados, mas também por alguns entes privados, muitos pressionados pelo Estado, de nacionalizar as cadeias produtivas. E eu tinha escrito um artigo sobre a perspectiva de como a crise do Covid poderia acelerar esse processo, né? Porque a crise do Covid tinha mostrado algumas fraquezas no modelo de produção globalizado, em que a gente tem não só casos mais básicos, como o de importação simples, em que o produto é totalmente fabricado, produzido, montado em um país e depois ele é enviado para outro,
mas também em casos como o da Ford, que, por exemplo, o último modelo de carro anunciado pela Ford elétrico foi uma versão do Mustang SUV. Parte dele foi desenvolvido no polo aqui de Camaçari, Sim. a outra parte foi produzida nos Estados Unidos e outra parte foi produzida em outro polo na Europa. Então, a gente tem agora cada vez mais... a gente está cada vez mais fragmentando o processo produtivo. Antes a gente simplesmente mandava as peças para um lugar e montava, agora a gente tem literalmente casos de que partes são produzidas em lugares diferentes. E a crise logística causada nos primeiros meses, com risco de desabastecimento, principalmente de eletrônicos e bens de consumo industriais, levantou de novo essa questão, né? Até que ponto a gente vale tanto assim a pena a gente ficar à mercê de 100% do nosso estoque de um produto X vir de outro país, do outro lado do mundo. E os riscos, né? Até que ponto vale a pena e os riscos que isso pode acontecer não só em casos de crises como o do Covid, mas crises até crises políticas mesmo, de rolar uma nacionalização, por exemplo, não é nacionalização, mas uma expropriação, por exemplo, de indústria no nível nacional, por uma crise política mesmo. Então, eu queria saber o que é que o senhor acha que se esse movimento de nacionalização ganhou mais força, ou pode ter sido acelerado agora com a crise do Covid, e se é um movimento que é simplesmente uma tática populista, por parte política, ou se realmente ele tem respaldo e pode ser algo que vai ganhar momento agora, daqui em diante. Então, Ronaldo, eu esqueci de falar de um outro eixo de acordo aí, que eu vi uma notícia, que é Estados Unidos e Índia, que a gente até discutiu na disciplina, né? Então, eu acho que é um conjunto disso tudo, né? E na política não tem como a gente dar muita precisão, mas o que dá para a gente falar na política? Que os atores, eles não têm essa lógica de analisar as coisas tão a longo prazo, em termos de decisões assim, né? Os Estados Unidos, o Kissinger, quando ele deu apoio, ele desenhou a estratégia geopolítica para, né, uma aproximação com a China, para isolar a Rússia. Ele não estava esperando que isso iria acontecer e iria reverberar, iria ter implicações no próprio Estados Unidos. Não estava esperando. Mas foi importante ali? Teve eficiência ali? Teve. Funcionou. Né? Então, o que os Estados Unidos está fazendo agora? Parece que está tendo uma aproximação, né, inclusive por meio da Microsoft, com a Índia, para desenvolvimento de softwares, aplicativos e tal, por meio da Índia. Né? E a Índia, com contrapartida, está bloqueando o uso de alguns aplicativos e softwares, né, que a China produz. Então, assim, né, está tendo aí já um movimento com a Índia, né, para atenuar a influência chinesa. Então, o que a gente vê sim, o nacionalismo ele sempre vai ser uma prerrogativa importante para a discussão populista, e a gente vê isso tanto no lado do prisma da esquerda, como no prisma da direita. Né? Essa ideia de imitar, de fazer discursos populistas, né? De chegar assim, não é uma coisa que é do nacionalismo, não é uma ideia nova de Bolsonaro. Né? Alguns anos atrás, Chaves chegou no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral da ONU, e Chaves falou o seguinte: eu estou sentindo cheiro de enxofre, o diabo estava aqui. Ele estava falando de Bush, né? É porque ele não viu Trump, não é verdade? Então, assim, essa ideia já, né, de uma perspectiva, né, de chacota, né, de uma característica populista, do ideia, inclusive, nacionalista, nesse sentido, ela não tem prisma, ela é uma característica do populismo, né, de uma ascensão do populismo em si. Agora, sim, o populismo em si também, ele se torna um turning point, né, uma mudança de perspectiva importante também em momentos de crise, como a gente viu a figura de Roosevelt, a figura, né, de Churchill, a figura de Vargas aqui no Brasil. Né? Mas pode também ser um turning point problemático, né, como pode estar, né, se constituindo, como a gente viu, né, o exemplo de Hitler. Então, assim, o populismo em si, ele traz essa característica de uma imprecisão que a perspectiva institucionalizada
ela vem, né? Ela promove. Eu não, assim, eu estou muito, vou ter que ser bem sincero para vocês, né? E é por isso que a gente está pesquisando isso também. Eu estou bem perdido em te dizer o que pode acontecer, né? Em curto prazo, eu acho que a tendência nacionalista e populista vai se manter, porque olha o que esse gráfico fala. Fala do prolongamento de crise. Olha o que esse gráfico fala. De falência. Ontem a HSBC, né, mais uma vez, protagoniza um problema financeiro, né, que vai ter desdobramentos naqueles bancos que a gente já ouviu falar, no JP Morgan e tal. Esse dado fala de uma dificuldade ou de um fracasso da indústria de se recuperar e do aumento do desemprego, certo? E por cima de travamento no fluxo de pessoas através de viagem, estou nem falando migratório. Então, é uma tendência forte mesmo. A gente está começando a viver um período mesmo de arrefecimento daquela ordem, né? E vai depender, eu acho que o fiel da balança aí, né, vai se dar muito na capacidade de uma escola muito boa, diplomática, que é a escola diplomática alemã, né? Em alguma medida também, né, a francesa. O pragmatismo britânico ele está num processo mais recluso, né? E não, o Brexit vem muito nesse sentido, né, de uma reclusão. E associado a isso, né, tem a perspectiva chinesa, que eu tenho minhas desconfianças porque é uma outra matriz. É uma matriz ocidental, oriental, que embora, como o professor Felipe falou, parece que mudou os sinais, em alguma medida, internamente, não tanto. Né? Internamente, não tanto. O processo de organização político da China é o processo de organização político da China. Né? A China ela tem toda a sua peculiaridade. Eu estou muito assim, eu gostaria, né, de entender com mais profundidade como que a Alemanha, a França, que vem se posicionando como os países para tentar conter esse tensionamento, né, quais são as estratégias, né, que eles vão adotar, certo? Porque num ambiente de conflito, né, tem países que podem ganhar mais do que países como, por exemplo, uma China nem tanto, mas uma Rússia da vida, um ambiente de conflito propício. Né? Então, eu não saberia te dizer. Agora, a tendência para uma renacionalização da produção, ela está aí, está firme, né? Embora você vai ter União Europeia, né, esses países buscando. Agora, vai depender muito também do ambiente doméstico interno dos países, de como isso vai se configurar. A gente viu ontem uma tentativa já de uma regulação da questão das redes sociais, né, alguma coisa assim, porque está bem, né, movimentação para evitar a reeleição aqui no Brasil, que seria uma forma de segurar esse surto populista, né? Eu acho que seria isso. Talvez o professor Murilo possa me ajudar mais aí essa pergunta tão complexa de Ronaldo. Murilo? Posso? Na verdade, eu estava esperando a moderação passar a palavra. Sim, desculpa. Obrigado, Carol. Pronto. Então, vamos lá. Seguinte, eu não vou facilitar muito, não, porque eu vou meio nessa linha de Ronaldo, tá? E, assim, nosso trabalho, né, Henrique, é tentar analisar esse processo que tende a se rolar agora, só que isso é um desafio muito complicado, porque a gente tem que, enfim, mensurar cenários, né, analisar contextos. O que se sabe, né, o que o próprio Ronaldo deixou bem claro, muito bem, é que, enfim, essa interdependência, né, ela tem uma tendência, por conta até da crise do coronavírus, mas não só por causa disso, essa tendência de retração já vinha, né, se estabelecendo por conta desses movimentos nacionalistas, né, pelo mundo. Mas o que eu queria levantar um ponto, né, que é o seguinte, né, essa ideia populista, né, no mundo que ganha força. Hoje a gente viu o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, que tem uma série de contradições. Eu queria trazer um pouco para essa perspectiva de Brasil,
para a gente tentar interpretar alguns movimentos, né, na política internacional. Primeiro, o seguinte, né? O Bolsonaro ele sempre traz a questão, né, da ideia de soberania. Ele sempre levanta esse ponto de soberania, de interferência externa, né, na política interna do Brasil. Ele levanta essa questão de uma forma muito incisiva, tá? E principalmente, né, apegado à questão de que, e aí tem aquele livro clássico, né, de Chutando a Escada, de Ha Zhongxiang, né, que diz o seguinte, né, que os países desenvolvidos, né, chegaram lá em cima, né, e chutaram a escada para que os outros países pudessem seguir aquele mesmo caminho. E, dentro dessa perspectiva bolsonarista, é que esse chute de escada seria, de fato, a questão de desmatamento, de emissão, né, de gases, enfim. Existe um apego muito grande a esse discurso, né? Além disso, a movimentação ela é conduzida contra, né, o processo de organizações internacionais, né, ou seja, tentando tirar o protagonismo dessas organizações, e hoje ficou bem claro no discurso, né, essa postura de que ele levanta a bandeira para a reforma da OMC, né, ou seja, que tende a um protecionismo, mas ao mesmo tempo, né, ele fala que, enfim, está empenhado para que o acordo Mercosul, União Europeia, se estabeleça da melhor forma possível, que na verdade acaba sendo, de certa forma, uma incoerência, né? Mas voltando a essa questão das cadeias de valor, né, e do comércio internacional como um todo, eu acho que a gente tem que levantar uma questão importante, que é o fator dos interesses das grandes corporações, né? Vou dar um exemplo aqui no Brasil, né, 15 anos, talvez um pouco mais atrás, daquela febre do biodiesel, né, que a gente tinha um movimento em prol, né, desse biodiesel, muita gente investindo nisso, né, mudando, né, as suas culturas para culturas que trouxessem, né, essa possibilidade, como a mamona, por exemplo, aqui no interior da Bahia. E o primeiro impacto na parede foi que as grandes montadoras, as grandes indústrias automobilísticas, né, já colocaram o seguinte ponto: ó, bem, vocês querem usar biodiesel, ok, mas a gente não vai dar garantia de um dia no nosso motor, né? O nosso motor, enfim, não pode render ou não tem a mesma vitalidade, digamos assim, se você usar outros tipos de combustíveis. Então, a gente tem que sempre lembrar, Ronaldo, professor Henrique e demais, que o fator dos interesses econômicos dessas grandes corporações, e aí a gente traz Nike ao reino, né, ou seja, analisar só numa perspectiva de Estado, numa perspectiva de soberania, né, é uma perspectiva muito inicial de análise, né, e que que a gente precisa abordar o interesse dessas grandes corporações, que, né, vão ser muito fortes para evitar esse movimento antissistêmico, certo? Então, o que acontece? A gente tem o Brasil muito bem relacionado comercialmente com a China, muito bem, obrigado, apesar de que politicamente você tem um discurso, né, anti-chinês. Então, ou seja, percebam como a política, né, ela é conduzida de uma forma, mas os interesses econômicos ainda continuam prevalecendo. Então, se eu pudesse, né, dar uma sugestão em cima dessa bola de cristal que a gente está tentando fazer aqui, mas obviamente, né, não é um achismo, um mero achismo, é que, né, esse movimento nacionalista ele vai bater de frente com o interesse dessas grandes corporações, que não vão, de fato, permitir que haja, né, esse movimento antissistêmico para que haja uma retração dessas cadeias de valor e uma reformulação. E aqui no Brasil, especificamente, né, a gente tem um discurso do presidente hoje também, né, Jair Bolsonaro, que fala, né, ou seja, seguindo esse movimento nacionalista, né, de que, enfim, a gente tem que ter uma pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia desenvolvida no país, né, porque, enfim, né, é inadmissível que apenas alguns países estejam à frente dessa pesquisa em relação à vacina contra o coronavírus e que a gente precisa fazer isso, quando, na verdade, esse discurso é totalmente contrário a um direcionamento em prol da ciência, em prol da educação, em prol, enfim, de um desenvolvimento tecnológico essencialmente brasileiro.
né? Então, enfim, a gente tem um movimento político que direciona um possível nacionalismo através desse populismo bolsonarista, né? E a gente tem que deixar claro que populismo não refere-se à esquerda ou direita, né? O movimento, essa condução populista, ela é muito particular de análise, mas não cabe aqui a gente destrinchar isso. Mas um discurso brasileiro, o que o Brasil quer, né, que talvez os Estados Unidos até consiga, né, de certa forma, o que Trump inicialmente conseguiu, que é bloquear, né, essa investida externa no Brasil por conta dessa necessidade política, né, de Trump, o Brasil não vai conseguir fazer. Né? O Brasil vai ter que se sujeitar a essa vontade dessas grandes corporações, desse capital externo, e vai decidir os rumos políticos do Brasil. Então, enfim, cada vez mais esse discurso de Bolsonaro é mudo, né, dentro dessa perspectiva. Então, a meu ver, e aí voltando ao que eu ia colocar, professor Henrique, esse direcionamento de Bolsonaro em relação que é a favor dessa condução do acordo União Europeia-Mercosul, né, ele não se estabelece quando o próprio país admite que os europeus querem interferir na soberania brasileira. Então, a gente está numa situação muito complicada, porque o discurso político é totalmente contrário ao que acontece e vai continuar acontecendo na prática aqui no Brasil. Eu acho assim que você foi muito... Fátima, posso falar? Posso falar, Fátima? Eu acho que o professor Murilo foi muito... contribuiu muito aí na questão, quando ele traz essa questão das empresas, né, transnacionais como um ator dentro dessa globalização. Que, inclusive, eu também acho que faltei falar um pouco, mas geralmente em aula eu falo mais, lá nas discussões no grupo também falo mais, né, do papel das empresas transnacionais nesse processo mesmo de expansão das cadeias produtivas, de integração e interdependência. É um fator fundamental, né? Eu estava até vendo aqui, dentro daquele prismazinho que o pessoal fez, com base no Fórum Econômico Mundial, sobre o Covid, essa redução dos investimentos externos diretos, a probabilidade dessa redução é coisa baixa em comparação com os outros, de 18%. E eu acredito sim, Murilo, né? Assim, a Europa em si, ela é a mais preocupada com isso, porque ela é que tem mais empresas em termos percentuais, não mais do que os Estados Unidos em termos de volume, mas em percentuais de participação no capital, no PIB, na riqueza dos estados. As empresas transnacionais europeias são as que mais têm investimento em outros países, certo? Então, esse daí é um ponto em que ela, de fato, ela está muito preocupada com esse elemento. Né? E a questão do Brasil, o Brasil, eu não sei, em alguma medida, se é uma estratégia da geopolítica, para mim não faz sentido, porque tem que ter alguma estratégia, né? Eu vou ficar menosprezando e desprezando a Europa e a China para ganhar em barganha, porque não é possível, porque quando os blocos hegemônicos estão em disputa, o Brasil sempre se posiciona de uma forma neutra, o máximo possível, para poder barganhar com os dois lados e ganhar em cima de todo mundo. E ganhar em cima de associações, até se definir mesmo a polarização, e aí, né, existir um rompimento. Mas esse não é o contexto de rompimento e de conflito direto que a gente viu no Primeiro e na Segunda Guerra Mundial. Então, é utilizar, se aproveitar ao máximo dessa barganha, que é o que eu não estou entendendo. Talvez é uma estratégia dos caras. Eu vou falar que eu estou com os Estados Unidos, para a Europa me dar tudo e para a China me dar tudo. Mas não, o que está acontecendo? A China está colocando investimento na Argentina, a China está colocando investimento na pecuária, na produção de porcos, na produção de agricultura na Argentina, está, inclusive, às vezes, dando concessões na relação comercial com os Estados Unidos, o Brasil baixando a guarda em tratativas de controvérsias com os Estados Unidos, na questão do alumínio, por exemplo. Então, tudo isso daí são elementos assim que me trazem, né, à tona esse aspecto. No âmbito financeiro, já eu vou falar com... deixar a Carolina e a Rebeca falar, porque eu falo demais, eu sei. No âmbito financeiro, essa questão, né, dos Estados Unidos travando, né, tendo aí um processo de desvalorização, de valorização de sua moeda, que é uma estratégia justamente para aumentar o seu poder, né, o seu poder aquisitivo frente aos outros países, e que, inclusive, também evita e diminui, gera atrativo pelo capital estadunidense, e, ao mesmo tempo, né, evita uma entrada, né, de produtos no próprio país. A China vem tratando isso de uma forma, né, bem significativa nesse sentido,
esse processo é como o Murilo está falando, né? As empresas não têm interesse numa reversão da integração produtiva. As empresas não têm interesse, e tem países como, por exemplo, a Europa, que também não tem. O meu grande questionamento é como é que vai ser a visão dos democratas nisso, e se tivesse, de fato, uma alternância do poder. Como é que seria a posição dos democratas? Mas o que a gente vê parece que o Biden está replicando um discurso bem nacionalista da perspectiva do Trump, né? Então, assim, uma outra opção que vem muito nessa direção e que em momentos de crise acontece é o Estado assumindo posições de renda mínima, de garantir a renda, para garantir o consumo e investimentos em infraestrutura, para se expandir os postos de trabalho, né, e poder aprimorar a circulação, né, de bens e de pessoas. Mas eu não sei nem como apostar, né, como que isso iria. Porque a gente está vivendo um fato paradigmático. Existe uma dissuasão nuclear. Porque se fosse em outro momento, eu falei, vai dar problema. Vai dar conflito e o pau vai quebrar. Mas existe uma dissuasão nuclear e existe um grau de integração e interdependência econômica que gera custos significativos, tanto para os estados quanto para as empresas. Eu acho que é por aí, Fátima. Acho que eu finalizo aqui minha resposta. Pode falar, Rebeca. Carolina deu autorização aí. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rebeca Pinto, sou estudante do segundo semestre de Relações Internacionais. E eu gostaria de perguntar, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre o fechamento da fábrica da Sony em Manaus em 2021 e como isso vai afetar o mercado brasileiro? E também o que o senhor acha como isso vai afetar os laços econômicos do Brasil com marcas coreanas ou chinesas, se vai criar que hajam mais laços econômicos ou cooperações entre eles? Então, esse processo, né, de fechamento da Sony em Manaus ou de qualquer outra empresa que ela vá nesse sentido, lembrando que a Sony ela é japonesa, não é isso? A Sony ela é japonesa. Mas, assim, essa relação com a Ásia, o que está acontecendo é justamente uma reversão dessa integração produtiva, né? Então, a gente vai começar a ver mesmo esse processo, né, de renacionalização produtiva mesmo. E aí, quais são as consequências diretas disso, professor? O produto vai ficar mais caro, porque para você importar o PlayStation agora, você vai ter que comprar ele importado, diríamos assim. Eu nem sei se o PlayStation seria descontinuado aqui no Brasil. Mas, né, eu estou dizendo assim. Então, esse produto ele vai ficar mais caro, porque quem produz isso com um preço mais barato seria a Sony. Aí você vai substituir o PlayStation pelo quê? Pelo Play Minion. Vai substituir pelo Play Minion, né? Quem é que vai desenvolver esse videogame? Né? Vai ser o quê? Ernesto Araújo? Vai ser Damares que vai desenvolver esse videogame, esse computador? Né? Então, você tem um problema, porque o produto vai ficar mais caro, vai ser ineficiente, não vai ter a técnica que o Brasil viveu durante os anos 80, que é um período de substituição das importações, em que a gente tinha mercados monopolizados, né, uma marca só, em que a qualidade do produto era barata, quer dizer, a qualidade do produto era horrível, o produto era caro, né, porque não tinha uma competição, não tinha um processo de integração com o comércio internacional. Então, a consequência, né, seria nessa direção. Se essa questão desse processo da nacionalização acontecer. Aí, o Juan colocou, agora ele já foi embora, né? O Juan colocou que essa questão da 5K, né? O 5K está para vir esse ano. Aí já é um processo de integração, inclusive mais direcionado pelo vice-presidente, né, Hamilton Mourão, na relação com a China. Eu não sei, porque esse elemento do 5K era um ponto de tensionamento, inclusive, com o próprio Estados Unidos, né? Em que muito de pontos de negociação entre Estados Unidos e Brasil dependia, né, do Brasil abrir mão disso. Né? Então, assim, o processo de renacionalização das cadeias produtivas, né,
ele vai trazer consequências para a renda média da população. O que pode aumentar, que é uma tendência que está acontecendo. A gente está vendo aí a quantidade de pessoas que estão já sob fome no Brasil de novo, aumentando. Uma renda de uma retomada, né, de uma pauperização, certo? Então, esse daí a principal consequência que eu colocaria. E como o professor Murilo falou, eu não consigo, se alguém souber, se Ronaldo souber, não sei se Ronaldo voltou, Guilherme souber, de algumas linhas de desenvolvimento de tecnologia que estejam sendo colocadas. O Ronaldo falou até de algumas linhas de desenvolvimento de hardware que está tendo aqui no Brasil, mas que parece que é algo muito incipiente, né? Esse processo de eu não depender de uma entrada, de uma produção da Sony aqui no Brasil, que também pode ser ocasionada por uma desvalorização do real, o que torna os produtos, né, da Sony mais caros, e é uma ideia de uma fuga mesmo de capital e de investimentos externos aqui no Brasil, aconteceu, né, a gente está vivendo aí, uma empresa, a Laureate, ela está saindo, está vendendo seus ativos aqui no Brasil, porque é justamente isso, a rentabilidade, não percentualmente falando, mas a rentabilidade em termos absolutos, né, de número, quando a gente transfere para o dólar, caiu das empresas aqui no Brasil, por conta, né, em alguma medida, dessa desvalorização. Então, essa desvalorização, essa estratégia do governo, seria numa perspectiva de uma maior nacionalização, inclusive dos próprios investimentos na área de ação, né? A ideia da redução da taxa de juros, que é o que sustentava os investimentos em entrada de capital estrangeiro por conta da rentabilidade dos juros, a estratégia do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, né, agora, direcionar isso para o mercado de ações brasileiro, né, para a Bolsa de Valores. E a rentabilidade do mercado, do capital estrangeiro, então até mesmo do capital doméstico, ser dentro disso que aí iria, né, financiar e viabilizar o investimento doméstico de empresas, mas que a gente não está vendo isso se concretizando necessariamente. O que está tendo é uma consolidação mesmo da cadeia produtiva agrícola. Isso aí, né, a gente tem e está bem forte. Tentar nacionalizar consoles gringos, como o Brasil já fez antigamente, exato, com a CCE e com a Gradiente. Falar isso não Damares vai querer interferir com direitos humanos no jogo. 2 anos depois de vender as ações em Portugal, inclusive. Pois é. Então, esses daí são os pontos, né, mais complexos que eu colocaria, né, desse processo de renacionalização. As implicações diretas e imediatas na própria renda média da população. Né? Os produtos vão ficar mais caros. A tendência dos produtos ficarem mais caros. Produtos manufaturados, principalmente com tecnologia embarcada, que não é uma vantagem competitiva brasileira em produzir isso. Né? A gente depende, né, de uma cadeia produtiva internacional, como foi o exemplo que a Rebeca trouxe. Foi a Rebeca que trouxe, né, da questão da Sony, que está saindo de Manaus. Né? E isso vai ter todas as implicações na cadeia de logística. Né? Setores na área terciária, serviços bancários, serviços de logística, serviços de distribuição, isso tem implicações também. Mais alguma coisa? Como é que eu posso ajudar você? Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de todo mundo e a do professor Henrique, que, bom, para mim foi bastante esclarecedor, acho que para a maioria também. É um assunto bastante atual e a gente vem debatendo bastante nesses últimos tempos sobre isso. Acho que foi uma palestra incrível e gostaria também de me desculpar mais uma vez por conta do meu atraso no início. Eu não esperava, mas foi incrível, adorei. Muito obrigada pelo convite do Nery e sigam a gente nas redes sociais, Cronos International e o Nery também no Instagram. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês também, tá? Obrigado, pessoal. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que a gente, né, tenha levantado alguns pontos importantes para o debate. Espero que tenha atendido às expectativas. E a gente se vê, né, durante as aulas e por aí vai.
Obrigado, pessoal. Tranquilo. Valeu, obrigado, Gabriel, Lígia, Matheus, professor Murilo, obrigado pela provocação, pelos elementos aí. João Paulo, Guilherme Paim, pessoal, Juan, muito obrigado a todo mundo. E Fátima, né, sempre uma simpatia, uma menina fantástica. Obrigado, Gabriela, também.